Fala pessoal, hoje eu vou conversar com o Antônio Seixas, ex-executivo do setor bancário do Brasil. Ele foi responsável por uma série de projetos grandes do setor, dentre eles a negociação da dívida externa. E ele vai compartilhar com a gente alguns fatos marcantes da vida pessoal e profissional. Espero que vocês gostem. Eu estava pesquisando sobre a sua vida para perguntar para você hoje e eu comentei com alguns amigos que ia te entrevistar. E aí a reação foi parecida entre todos eles, né? Ah, vai ser uma entrevista técnica, né? O cara negociou a dívida externa do Brasil, deve ser um negócio super complexo. Aí eu abri o seu nome no Google e apareceu um blog de poesias. Agora você me fala que você canta. Fiquei muito surpreso, assim. Fiquei surpreso. Pois então, aí você vai entender por que eu não tive esse tipo de problema de estar trabalhando no mercado e ao mesmo tempo por isso. É por isso. Uma válvula de escape, né? É por isso, inteiramente por isso. Eu me dediquei a escrever, pronto. Eu escrevo poesia, escrevo prosa, eu tenho um blog, eu tenho Facebook, eu tenho Skype, entendeu? Eu sou moderno. Tá. Eu comecei a minha carreira profissional como funcionário do Banco do Brasil em 1952. Em dezembro de 64 foi criado o Banco Central do Brasil e estava chamando funcionários do Banco do Brasil para montar o seu quadro pessoal, quadro próprio. E fiquei lá até setembro de 79, quando eu me aposentei do Banco Central. E nessa altura o Banespa me chamou e tem um conterrâneo meu, João Paulo dos Reis Veloso, que na época era presidente do Conselho de Administração de uma empresa voltada para o mercado de capitais chamada Investplan, que tinha sido criada por ex-diretores do Bradesco. E eles queriam ter um braço para o mercado externo. E estávamos há um ano com essa consultoria montada, já iniciando um trabalho de preparação desse propósito que eles tinham, quando o Dr. Fernão Bracher, que tinha sido meu diretor no Banco Central, me chama e me pergunta se eu queria ser diretor do Banco Central. Eu falei que não, não quero não. Eu acho que eu não tenho condições de ser diretor. Ele disse, não, eu falei o seguinte, você deixa que eu julgue isso. Você quer ou não quer? Eu digo, bom, depende, o que você quer me dar? Aí ele falou, eu quero criar uma diretoria que tem ligação com a dívida externa do Brasil. Eu quero que você vá para lá, assuma o comando dessa diretoria e vá tentar negociar a dívida externa do Brasil. Isso foi Bom, eu falei, uma bela missão. Eu sabia que você não ia me dar uma coisa gostosa, mas tudo bem. Aí eu voltei para São Paulo, estava casado pela segunda vez, falei para minha mulher, digo, olha, tem essa missão aí. E ela falou, não, tudo bem, então eu aceitei. E em novembro de 85, eu tomei posse. O Brasil era devedor de um contingente de 600 bancos privados. Em novembro de 88, foi concluída a negociação e eu devo dizer a você que nesse período de 3 anos nasceram 2 filhos meus, que eu mal conhecia, porque eu não tinha tempo, né? E quando concluiu a negociação, o Bill Rhodes, que era o chefe do grupo que representava os bancos, era do Citibank, pilha de contratos, ele olha para a pilha de contratos, vira para mim e diz, Antônio, olha, esse aqui é o teu 3º filho e provavelmente o que você conhece melhor. Eu fico curioso porque hoje a gente tem a internet, então a gente consegue conversar com as pessoas mesmo. Exatamente. Como é que era na época manter um casamento sendo que você estava assumindo a dívida externa do país por 3 anos? Como é que você conversava com a sua esposa, com seus filhos, ou não conversava? Não, eu ligava para ela, falava por telefone e tal, etc. Era a única maneira de conversar. E a verdade é que nesse período foi difícil, não foi fácil, né? Porque eu não vivia em casa, praticamente. Meu domicílio fiscal era Brasília, mas eu vivia dentro de um avião da Varig.
E eu te digo mais, se a Varig naquela época tivesse o problema de milhares que tem hoje, eu ainda estava rodando em volta do mundo por aí, entendeu? Você falou bastante sobre a sua carreira e me chamou a atenção o fato de você não ter uma formação acadêmica. Então, certamente, tem algumas outras habilidades que foram muito importantes e que não são aprendidas numa faculdade. Eu queria te perguntar, quais habilidades são essas, na sua opinião? Acho que o meu histórico no meu trabalho que me credenciou a isso, né? E eu, durante muito tempo, eu tinha uma certa frustração de não ter o meu canudo. Até que um dia eu falei, escuta, eu cheguei onde cheguei sem ele, então ele não me fez falta. E daí eu me libertei da frustração. Eu tive aulas de economia ao vivo e gerenciais, trabalhando, que eu acho que talvez não tivesse tido na faculdade. Tudo que eu aprendi com ele. Não sei nada, mas tudo que eu aprendi com ele. Você falou bastante sobre política e você falou bastante sobre negociações. Então eu acho que negociações complexas foram uma parte marcante da sua vida profissional. Foi. Quais são os conselhos que você daria sobre negociação em geral? Primeiro, procure conhecer bem o assunto do ponto de vista técnico. Quando você percebe que algum movimento político pode não ajudar no processo, que você tenha coragem de chegar para seu superior e falar, chefe, não faz isso não, pelo amor de Deus. Eu acho que isso não se aplica só à vida pública, eu acho que para qualquer negociação. Pois é. E eu tive de fazer isso algumas vezes. E nem sempre as minhas observações foram acolhidas. E por não terem sido acolhidas, não estou querendo dizer que eu era o dono da verdade. Não. Deu errado. Deu errado. Isso foi muito difícil. Segundo, tenha confiança no que você faz. E tenha o apoio dos seus superiores para lhe dar apoio naquilo que você vai fazer. Que você foi indicado para fazer. Né? Terceiro, procure na mesa de negociações, isso foi uma coisa que eu desenvolvi por mim, aprendi, foi muito útil. Observe a postura de cada um dos seus antagonistas. Ele puxa na orelha, você sabe o que ele está pensando. Ele cruza os braços, você sabe o que ele está pensando. E quando você chega a identificar isso, aí você vai crescer, vai desenvolver, você vai ganhar posições na dívida. Esse é o que eu posso falar sobre isso. É isso aí. E paciência. Acima de tudo, paciência. Não tenha pressa, tenha paciência. Recentemente eu assisti um vídeo que fala sobre os arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Uma médica gravando. Ela acompanhou alguns pacientes terminais e ela perguntou quais eram os maiores arrependimentos. E para mim foi muito marcante o vídeo, porque ele meio que deixa muito claro o quanto o nosso tempo aqui é muito limitado. Então a gente faz algumas apostas. O que a gente acha que vai fazer a gente feliz. E eu queria saber quais foram as suas no começo de carreira e como é que elas evoluíram no decorrer da sua vida e quais são as suas hoje. Bom, é claro que quando você... Deixa eu te falar, eu perdi meu pai aos 7 anos de idade. Né? Então essas responsabilidades pesaram sobre meus ombros em idade muito tenra. E eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Depois trabalhava na loja de ferragens, depois fui para outra e tal, etc. Até os 19, quando entrei no Banco do Brasil. Depois me casei e, claro, a gente constitui uma família. O que você quer? Você quer ser feliz, quer que toda a família seja feliz. E eu me empenhei muito nisso, né? Em fazer a minha família feliz. Eu vendo o que eu consegui como pai passar para eles, para mim é a maior satisfação do mundo. Mais do que negociar a dívida externa? Mais, muito mais. E se você tivesse que deixar um conselho profissional para os seus filhos,
qual que você deixaria? Faça aquilo que mais lhe agrada fazer, seja feliz, trabalhando naquilo que te dá prazer.